Olá, boa tarde Porto Velho, boa tarde Rondônia. Estamos começando mais um programa Agenda News ao vivo nessa tarde de sexta-feira. E antes de eu entrar aqui e apresentar os nossos convidados e falar sobre o nosso tema, eu gostaria de mostrar para vocês, meu internauta querido, o prêmio que nós, o News Rondônia, ganhou, o prêmio Cacau de Ouro. Foi realizado no dia 7/10, pela Marisa Linhares de Cacoal e chegou aqui para a gente hoje. Estamos muito felizes, muito honrados com mais um ano. Ganhamos o prêmio Cacau de Ouro. Muito obrigada. E esse prêmio aqui também é de vocês. Muito obrigada. E continuando agora, vamos falar sobre hoje Aspometron, a eleição da diretoria administrativa da Aspometron. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a chapa 3. Eu recebo o sargento Firmino e o subtenente Teodomiro. Tudo bom com vocês? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a toda a audiência do Agenda News e em especial aos associados da Aspometron que estarão participando desse pleito neste ano, que na verdade é uma eleição dupla. Vai ser tanto a diretoria administrativa vai ser eleita, como o Conselho Fiscal também vai ser eleito no mesmo dia. Inclusive, semana que vem, eu já adianto aqui com vocês que eu também estarei com uma chapa aqui, a eleição de conselheiro fiscal também da Aspometron. Eu gostaria, tenho algumas perguntas para fazer sobre o projeto de vocês, sobre a campanha de vocês, mas antes eu gostaria que vocês fizessem um esclarecimento sobre essa eleição que acontecerá esse ano, no dia 24 de novembro. Obrigado, Renata. O que tem acontecido é que fizeram algumas divulgações de vídeos e de áudios falando acerca da impossibilidade de ser eleito uma diretoria administrativa que fosse composta de forma mista, ou seja, de servidores que recebem da União e servidores que recebem também do Estado de Rondônia. E foi citado o decreto federal de número 8.690 e foi citado os dois artigos. Eu peço até a liberdade, Renata, para poder ler esses artigos. Diz assim, artigo 1º, este decreto dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, ou seja, esse decreto, ele regulamenta a consignação no âmbito do governo federal. No inciso 2º diz assim, aos empregados militares, parágrafo único, este decreto aplica-se, inciso 2º, aos empregados militares, aposentados e pensionistas, cuja folha de pagamento seja processada pelo sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal. Ou seja, consignação no âmbito do governo federal se aplica a servidor federal, ou servidor que recebe do governo federal. Muito claro isso aqui, não causa nenhuma estranheza. Mas fizeram referência também no artigo 4º, no seu inciso 5º-A. O caput do artigo 4 diz o seguinte, são consignações facultativas na seguinte ordem de prioridade. 5º-A, contribuição em favor de associações e de fundações que tenham por objeto social apenas fins esportivos, culturais, assistenciais ou sociais, sejam constituídas exclusivamente por aqueles incluídos no âmbito de aplicação deste decreto e que não tenham caráter sindical ou de representação de categoria profissional. Aqui também não está dizendo, isso aqui foi o que foi citado, mas aqui também não está dizendo que há algo que impeça a composição da diretoria dessa forma que foi pontuada. Isso por quê? Ele está falando simplesmente aqui que para poder receber as consignações, vai ser recebida dos servidores da União. Isso é óbvio. E ele fala aqui também que para a associação, aqui teria que ser constituída exclusivamente por aqueles incluídos no âmbito de aplicação deste decreto, que foi lido lá no artigo 1º, ou seja, os servidores federais. Se for levar em conta o texto lido aqui, o que acontece na realidade é que não seria uma diretoria composta de forma mista que impediria o consignado. O que impediria o consignado seria a composição do corpo de associados, que é o que já existe hoje. Por quê? Os associados de 87 a 91, que são da minha turma, esse pessoal, para poder ter o direito de votar e ser votado, a gente teve um processo na justiça que tiveram pelo menos uns 4 recursos diferentes tentando derrubar o nosso direito de votar e ser votado, e, no entanto, não se conseguiu. Inclusive, isto aqui foi argumentado dentro do processo também, e não foi aceito por juiz, não foi aceito por desembargador,
porque o argumento ele não prospera, o argumento ele não é real. Então, o que está acontecendo quando as pessoas falam que isto aqui proíbe uma diretoria de ser composta por servidores que já foram transpostos e servidores que ainda estão no estado de Rondônia, ela é uma fake news. Ela é ela é uma informação falsa. Caso qualquer associado ouça algo diferente do que foi lido aqui, do que estar aqui, que está em lei, é um serviço de desinformação, é uma tentativa de confundir os associados, né? Exatamente. Exatamente. Está querendo criar essa confusão na mente do associado para evitar que ele possa fazer a escolha dele de maneira correta. Isso porque o associado ele tem a liberdade. Eu, particularmente, fui a pessoa que encabeçou esse processo, esse pedido de direito de votar e ser votado da turma de 87 até 91, que é essa turma que está aguardando transposição, e nós discutimos todos esses pontos já na Justiça, e a Justiça já reconheceu, não existe óbice para a gente poder votar e ser votado na diretoria da Aspometron e tampouco no Conselho Fiscal. Portanto, superado essas fake news que estão sendo divulgadas em rede social. Inclusive, ao vocês montarem a chapa, essa chapa passa por uma análise e está tudo ok, tudo regulamentado e vocês estão concorrendo normalmente, né? Exatamente. A comissão eleitoral não encontrou nada ali que pudesse impedir, né, Teodomiro, a nossa candidatura. Então, esclarecimento... Todas as certidões negativas. Tem que ter. Tudo perfeito, tudo em ordem. Exatamente. Então, esclarecimento feito, nós vamos dar prosseguimento à nossa entrevista e ouvir aqui algumas das propostas dos candidatos. Mas antes, o senhor Teodomiro já esteve aqui comigo antes, não é a primeira vez, mas eu gostaria de marcar a passagem do Sargento Firmino aqui no programa Agenda News com uma pequena lembrança do News Rondônia e do programa. A partir de agora, o senhor faz parte da nossa história e eu espero que cada vez que o senhor use essa caneca, o senhor lembre da gente. Muito obrigado, Renata. Está aqui, ó, presente maravilhoso. Sinta-se à vontade, pode colocar água mineral Minalinda e vamos falar sobre as propostas. Vocês estão concorrendo à diretoria administrativa, né? E aí eu vi aqui, dei uma lida nas suas propostas e vi que começa logo pela a intenção de dar continuidade às ações coletivas, especialmente, né, sobre a transposição das turmas de 87 a 91. Como é que o senhor planeja garantir que seja mantido isso? Renata, esse primeiro ponto, ele vem aqui dentro das nossas propostas de trabalho exatamente porque, a primeiro momento que surgiu o meu nome como uma opção a concorrer à presidência da Aspometron, foi comentado o seguinte: olha, o Sargento Muniz, o Sargento Firmino, a primeira coisa que ele pretende, se ele chegar na presidência da Aspometron, é retirar os advogados das ações coletivas, né? Ou seja, outra desinformação. O que acontece? Nunca cheguei a comentar algo do tipo. E a garantia da manutenção dos advogados dentro desse planejamento de trabalho, ele, na realidade, é uma coisa que é obrigatória. Porque os advogados de ação coletiva, eles são constituídos a partir do momento que é feita uma assembleia, a Assembleia autoriza o contrato desse advogado e esses advogados passam a atuar. Portanto, se eles estão trabalhando por conta de uma decisão de Assembleia, só quem pode retirar esses advogados também é exatamente uma reunião de Assembleia Geral para poder destituir os advogados. Então, eles não podem ser metidos no processo. E, por sinal, o processo de transposição do pessoal de 87 a 91 está agora na sua última fase, praticamente, que é a fase recursal. Recursos subiram para o STJ e para o STF. A equipe de advogados tem trabalhado de uma maneira muito responsável, muito coerente e de maneira que está encaminhado. E eu sei que para os associados da Aspometron, principalmente o pessoal de 8791 que está aguardando essa transposição, é penoso você ter que aguardar um tempo a mais sem estar recebendo da mesma forma que a turma do Teodomiro já recebe. Só que, no entanto, o processo não se resolve de hoje para amanhã. Ele demanda tempo e depende principalmente do judiciário fazer a apreciação correta do que está sendo pedido. Então, manteremos certamente está todos os advogados. Seguro, todos os advogados estão seguros, vão manter, vão continuar. Para quem está chegando agora, eu gostaria que o subtenente Teodomiro explicasse o que é Aspometron.
para quem ainda não sabe, para quem não conhece, para quem está começando a acompanhar a nossa entrevista agora, o que é a Aspometron? A Aspometron é a Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Rondônia. Ainda do ex-território, né? Sim. E aí, vocês têm uma sede, né? E eu gostaria de mostrar essa sede para o nosso internauta. Meu diretor, eu gostaria que o senhor passasse agora. Tem 2 fotos que você mandou. É a sede, você pode falar para a gente mostra e o senhor explica o que é cada sede. Essa sede aí. Essa é a sede social. Essa é a sede social, é onde fica a parte administrativa? Exatamente, ela fica situada na Avenida Governador Jorge Teixeira. Certo. E a outra? A outra é a sede campestre, que fica na Estrada da Areia Branca. Dentro das funções da Aspometron, da diretoria administrativa, está também cuidar, zelar e manter todas essas sedes em perfeita ordem, né? E eu gostaria de saber como que vocês pretendem manter a administração, fazer a administração de vocês de forma eficaz, mas ao mesmo tempo diminuir os custos operacionais. Renata, a gente pretende então trabalhar primeiramente fazendo um estudo analítico do que entra, né, do caixa da associação e do que é gasto efetivamente, verificando a possibilidade de diminuição de gastos, ou seja, cortar gorduras, cortar pesos que são desnecessários para a entidade. Por quê? A partir do momento que foi adquirido uma sede administrativa, a partir do momento que foi adquirido uma sede campestre, que é um clube muito grande, por sinal, para poder ser mantido, existe um gasto. E isso aí não tem como abrir mão, porque o patrimônio, se ele não for cuidado, ele acaba, exatamente, deteriora e diminui o valor dele. E a gente não pode, de maneira alguma, ter prejuízo em relação ao patrimônio da associação. Aquilo que foi constituído, ele precisa ser mantido. E a parte de bens da entidade, ela também só pode ser disponibilizada, só pode ser vendida, só pode ser doada, só pode ser feito qualquer coisa com ela, se passar pelo crivo da Assembleia. A Assembleia Geral é o órgão que tem poder de autorizar ou não esse tipo de negociação, entrega, doação, permuta, qualquer tipo de situação relativa aos imóveis. Mas o senhor acredita que é possível reduzir esses gastos de forma que não dê prejuízo à administração? Sim, atualmente nós temos algumas situações que, na verdade, precisam ser cortadas. Por exemplo, nós temos atualmente dentro da Aspometron uma comissão disciplinar permanente. É algo que, para mim, é incabível dentro de uma entidade desse tipo. Por quê? A diretoria administrativa ela pode ser passiva de ser acusada de algo. Os membros do Conselho Fiscal são passivos de serem acusados, de cometer algum ato falho e serem acusados também. Qualquer associado pode cometer um ato falho relacionado à entidade e pode receber denúncia acerca dessas pessoas. Então, quando eu coloco uma comissão disciplinar permanente, nomeada pela direção, como é que eles vão apurar contra mim sendo remunerados por mim? Estando eu na diretoria, supondo que eu esteja na presidência da associação. Como se tivesse um conflito de interesse. Exatamente. Então, por conta disso, a gente até colocou a possibilidade de uma revisão estatutária exatamente por conta disso. Porque precisa enxugar, a princípio, sendo eleito a chapa 3, nós não colocaremos uma comissão disciplinar permanente, porque ela onera a associação em R$12 mil atualmente. Nós temos um programa chamado Aspometron em Foco, que é transmitido em canal aberto, e esse programa ele custa para a Aspometron atualmente R$ 9.700 mensais, que também é algo a ser cortado também. Então, isso já vai gerar uma diminuição de custos. E tudo que aparecer nesse estudo analítico que nós vamos fazer, que possa ser cortado para poder manter a entidade funcionando da maneira correta, sem onerar mais o associado, a gente vai procurar fazer. Eu estive lendo também, dentro das suas propostas, vocês pretendem revisar as mensalidades dos pensionistas e dependentes também. Esse tipo de revisão, como é que o senhor acredita que pode ser feito também? Essa questão das pensionistas e dependentes delas é uma situação bem interessante, porque o associado da Aspometron normalmente é o militar. O militar, ele é o associado da Aspometron. O que ocorre hoje em dia? Ele paga R$100 de mensalidade. Só que quando esse titular ele falece,
e deixa a esposa com filhos menores, que vão ser chamados de pensionista, pensão por morte, para receber pensão por morte, o que passa a ocorrer? A exemplo do que eu estou falando, numa das últimas assembleias que houve no começo desse ano, lá por março, por aí, uma associada, uma pensionista, ela se levantou perguntando da justiça que era, se o marido dela pagava R$100, como é que ela pode pagar R$400 hoje? Ou seja, paga a viúva e tem 3 filhos menores que também cada um deles paga. Sendo que se eles são menores, eles têm uma tutora, que é a mãe. Então, eles são dependentes dela. E não existe lógica nisso. Se a mãe é a tutora e é a responsável pelos 3 filhos menores, o justo é que somente a mãe pague esse valor de mensalidade para a associação, porque somente ela, de fato, é titular como associada. De outra forma, não é benéfico, né, para a pessoa ela ser associada. Exatamente. E permanece por quê? Por que ela se sujeita a isso? Porque, como tem processos em andamento, ela fica com medo de, na realidade, ser prejudicada em receber o valor daquele processo, o valor quando se soluciona o problema lá, e ela se sujeita a isso. Mas a gente vê que é um peso muito grande para a pensionista numa situação dessa. Ou seja, ela perde o marido e ainda tem que gastar muito mais porque o marido não está mais presente. Perde o marido e ganha uma despesa, né? Exatamente, na verdade. Uma despesa grande. E aí, outra proposta dentro da proposta de vocês, essa é voltada para os veículos e também para o uso de combustível, né, dentro da entidade. Sim. Vocês têm a intenção e tem de colocar um controle mais rigoroso em cima disso, para que não seja usado de forma inadequada, para que isso não seja utilizado de forma que venha dar prejuízo à entidade. Como vocês pretendem fazer esse controle rigoroso? Sim, primeiro que a situação dos veículos da Aspometron, eles precisam ser disponibilizados para a entidade, não é para a diretoria, é para a entidade. Ou seja, a diretoria, se ela tem que fazer um trabalho ligado à Aspometron, um trabalho da Aspometron, tudo bem utilizar os veículos, mas fora disso, não tem cabimento, por exemplo, supondo a nossa eleição, que eu, como presidente, eu pegue uma caminhonete da entidade e leve para colocar na garagem da minha casa. Né? Por quê? Porque o bem é da Aspometron, então ele tem que ficar na garagem da Aspometron. Para uso das necessidades. Exatamente, de lá. E até porque, muitas vezes, o Teotomiro é testemunha disso, inclusive ele muitas vezes teve que pegar e socorrer algum associado que veio do interior, por exemplo, está hospedado no centro de apoio e veio sem carro. Poxa, ele é um associado. O veículo está ali, é da associação, ele já paga uma mensalidade. Por que não o veículo poder dar o apoio para esse associado no deslocamento dele, principalmente em relação à questão de saúde? A pessoa está em tratamento de saúde ou está com o familiar em tratamento de saúde, é disponibilizar o veículo para poder suprir a necessidade do associado. Isso é tudo uma questão de logística e administração, Sim. né? Você administrar a frota da forma que ela fique disponível para quando existe a necessidade. Exatamente, porque você economiza no uso pela administração, de maneira que quando houver uma necessidade do associado, você supra a necessidade do associado. Uma outra situação quanto a essa questão também é o controle de combustível, que muitas vezes o Roberto, que está lá fora, ele leva um documento até o posto de gasolina que abastece os carros, e chega lá, o que acontece? Ele só preenche o nome, mas não é colocada a quantidade. Na verdade, o Roberto coloca a quantidade de combustível que está sendo consumido. Mas, muitas vezes, o documento é assinado sem ter constado lá. Quando é que foi abastecido? E o correto sempre é colocar a quantidade de combustível que foi abastecido, a placa do carro, o odômetro do carro que está abastecendo também, para um controle mais eficaz. E isso precisa ter um controle maior, porque é muito sério isso. É um patrimônio que não é da diretoria, é um patrimônio que é um patrimônio de uma entidade coletiva, de uma entidade que tem um CNPJ, uma pessoa jurídica, e ela precisa ser conservada da maneira
salutar, ela tem que conservar a saúde financeira dela em dias. E é esse o cuidado que a gente pretende ter. E a partir do momento que a saúde financeira da Aspometron estiver em dias, estiver tudo ok, só quem tem a ganhar são os associados, né? Não é a diretoria que sai ganhando, são os associados. Os benefícios são todos para os associados. Essa pergunta, eu acredito que quem vai responder é o seu Teodomiro, porque a gente sabe que tem essa questão como vocês falaram sobre a saúde financeira, falaram sobre o amparo dos advogados, também falaram sobre a questão dos pensionistas, mas também usa-se também do esporte e do lazer, que é necessário e é importante também. E eu gostaria que o seu Teodomiro, como também ele faz parte de um time de futebol, eu acho que nada mais justo que ele fale como é que a diretoria da Chapa 3 pretende fomentar o esporte e o lazer entre os associados, e também como forma de também agregar para que todos tenham esse convívio entre si também. Eu acho que seria, né, um ponto positivo. Nessa área, nós temos lá, na sede campestre, já uma praça de esporte, que no meu passado, lá na diretoria de esporte, eu consegui montar essa praça lá, brigando e tal, com muito trabalho eu consegui. Então, ela está lá disponível, mas está meio parada. Não tem incentivo para o uso? Não está tendo. Depois que veio a pandemia, ela parou e não tem incentivo, né? Então, nós pretendemos fazer campeonato. Lá nós temos uma quadra de futebol não, de vôlei de areia, né? Aí tem a piscina lá, mas o pessoal quase não frequenta porque o nosso restaurante lá é terceirizado. E fica muito caro, tanto para bebida como para alimentação. E nós temos outras pretensões para isso que nós não vamos comentar agora. Só futuramente, né? Nesse sentido. E é interessante, Renata, que o nosso vice-presidente, eu sou muito menos do que ele em relação a essa questão de prática esportiva, mas o nosso vice-presidente da Chapa 3, o nosso diretor social, ele é praticante e incentivador também da parte esportiva, né? O Coronel Demarco. E então, alguns associados até chegaram a questionar assim, mas o clube, a Aspometron, ela tem outro foco. Mas veja bem, nós somos pessoas que passamos já da faixa dos 50. E o que acontece? Uma necessidade para poder manter nossa saúde em dias é a prática de esporte. Sim. Então, como é que não vai fazer isso? Como é que não vai querer aproximar os associados? São 3 mil associados, a maior parte mora fora do estado de Rondônia, mas muita gente mora aqui em Porto Velho ainda. Como não criar possibilidades desse pessoal estar reunido, estar confraternizando, estar trocando ideias, estar conversando? E quando a gente fala em saúde, a gente fala tanto da saúde física quanto da saúde mental, que é importantíssimo, e é justamente o que eu levantei isso, de vocês fazerem, trazer essa parte de incentivo do esporte, do lazer, da confraternização entre os associados, justamente para poder ter esse benefício levando saúde, levando saúde física, saúde mental. É muito importante isso. E aí a gente pode continuar também falando como vai ter também, além da eleição para a diretoria administrativa, também vai ter a eleição do Conselho Fiscal. Eu gostaria de saber como é que vocês pretendem trabalhar de forma a mostrar transparência e facilitar o trabalho do Conselho Fiscal. Veja bem, os principais órgãos que compõem a diretoria, ou melhor, a administração da Aspometron é a diretoria administrativa e o Conselho Fiscal. E o que acontece? Algumas ações da administração, da diretoria administrativa, elas são resolvidas pela diretoria administrativa, porque quem dirige a associação é a diretoria, é um órgão colegiado. No entanto, quem fiscaliza os trabalhos dessa associação são todos, não é questão somente financeira, mas todas as ações da Aspometron são fiscalizadas pelo Conselho Fiscal. Então, o que ocorre? Existe uma necessidade do Conselho Fiscal receber informação. Então, por exemplo, o diretor-presidente precisa deslocar para Brasília para resolver alguma situação. Quem que precisa ser comunicado primeiro? A diretoria, porque ela é quem vai autorizar essa viagem,
mas logo em seguida, né, Teodomiro, tem que comunicar ao Conselho Fiscal, porque ele tem que ter conhecimento disso. E eu tenho que explicar para o Conselho Fiscal, olha, houve essa necessidade por conta desse motivo. Eu tenho que esclarecer para o Conselho Fiscal antes de ir, na realidade, e não depois somente que eu retornar. Até para ele averiguar toda a clareza, né, toda a necessidade, toda a parte, vamos dizer, burocrática. Sim, e até também para que ele possa dar a informação para o associado. Por quê? O associado elege o Conselho Fiscal para quê? Para fiscalizar no lugar do associado. Então, quando o associado tiver que buscar uma informação relativa ao trabalho do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal tem que dispor dessa informação para poder passar para o associado. Olha, está acontecendo isso aqui, a gente tem ciência, foi informado para a gente, a situação é essa. Não é nenhuma questão do Conselho Fiscal somente aprovar, mas é simplesmente dele estar bem informado acerca de tudo que está acontecendo na associação. Porque o Conselho Fiscal estando informado, o associado também vai estar informado. É dar uma resposta àqueles que o elegeram, né? Porque, na verdade, existe essa eleição, colocam pessoas ali que estão representando os associados. Exatamente. É exatamente o que acontece, né? Certo. O senhor falou também, agora há pouco nós falamos sobre a questão dos pensionistas e dos dependentes, né? E quando o senhor me disse na questão de quando tem o falecimento, hoje vocês prestam serviço funeral, né? Vocês têm um auxílio funeral, mas vocês estão querendo fazer algumas mudanças nesse auxílio e estender também aos dependentes. Exatamente. A gente pretende, após ser feito aquele estudo analítico que é pontuado no segundo ponto de propostas, após ser feito aquele estudo analítico, a gente pretende ver a viabilidade de se atender também o dependente. Isto porque, como eu falei, a gente já tem uma idade avançada, nós temos filhos também crescidos já e criados, e que muitas vezes acontecem situações com o filho que está morando fora, às vezes, do país, com o filho que tá em outra região do país ou está morando em outro país, de fato, né? Fora do Brasil. E quando acontece uma fatalidade? Porque, na verdade, a gente não guarda dinheiro para esse tipo de situação, né? Ela simplesmente aparece na hora. Exatamente. Aí, imagina, é um impacto do seu psicológico, é um impacto na sua vida muito grande, e aí você não tem condições ainda de arcar com essa situação. Eu vejo que, já que se colabora há tanto tempo com a entidade, ela possa buscar minimizar o sofrimento desse pai e dessa mãe, nesse momento principalmente, né? Então, para o associado, já existe a previsão do auxílio funeral, mas para o dependente não há essa previsão ainda. Só que isso também, ele depende de quê? Mudança estatutária e inserir no regimento interno da entidade. No que acontece hoje, da forma que está a administração, o senhor me citou aqui pelo menos duas despesas que o senhor gostaria de tirar. Do jeito que está hoje, não seria possível estender esse auxílio funeral. O senhor acha que da forma que estaria hoje, causaria impacto à associação? E aí, por isso que o senhor pretende fazer esse estudo, fazer os cortes, enxugar para poder você estar oferecendo mais um outro benefício que o senhor acredita que na atual situação seja mais importante do que, por exemplo, ter um setor, como é que o senhor falou? Uma comissão disciplinar permanente. Uma comissão disciplinar permanente. É isso? Exatamente. E até porque a ideia, quando a gente quer fazer o estudo analítico, é exatamente de não ter que onerar mais ainda o associado. Por quê? Ele já paga uma mensalidade. Existe uma necessidade de aumentar hoje? Eu digo que não. Pelas informações que nós temos hoje em dia, eu digo que não existe uma necessidade de onerar mais o associado. O que nós precisamos? Precisamos resolver um problema de inadimplência que estava chegando na faixa de 40% de inadimplência. E é muito alto isso. Para quem tem 3.200 associados, 40% de inadimplência é muito alto. E então, se eu tenho 40% de inadimplência, eu não posso simplesmente chegar para o associado e dizer bem assim, olha, a gente tem que aumentar porque não está tendo arrecadação. Ué, não está tendo arrecadação porque tem uma inadimplência muito grande. O que eu preciso fazer é resolver a inadimplência para poder ter mais verba. Vocês têm já algo em mente em relação a isso? Como fazer para diminuir essa inadimplência? Atualmente, Renata, já existem processos que estão em andamento. Existem ações da Justiça que estão em andamento e essas ações também elas não têm como ser paradas. Já que deram início a elas têm que ser concluídas. Mas precisa ser feito dentro das Pometron
uma atualização total dos dados dos associados. Inclusive, essa falta de atualização foi o que inviabilizou uma possibilidade que muito associado está cobrando, que seria o quê? A possibilidade de uma eleição virtual. A eleição virtual ela não teve condições de ser feita neste ano ainda porque nós não temos um site que esteja com a blindagem para poder garantir a lisura dessa eleição. Nós não estamos com os nossos associados totalmente atualizados com os dados dele ali e com senha criada para eles poderem fazer um login e dar seu voto com segurança. E isso aí viabilizou essa possibilidade, mas no futuro, possivelmente, a gente possa conseguir também essa eleição virtual, que tantos associados que estão fora do Estado gostariam de estar participando também desse momento. Agora você falou sobre isso, que futuramente pode vir até essa eleição virtual, e me trouxe aqui o nosso próximo tema, sobre as assembleias. As assembleias hoje, elas acontecem aqui na capital? E vocês me disseram que a maioria dos associados não estão na capital, eles estão no interior do estado, né? É por isso, esse é um dos motivos que vocês pretendem estar realizando assembleias itinerantes? Sim, a assembleia itinerante ela é necessária porque, assim, a gente fazendo só assembleia em Porto Velho, o que acontece? A gente tem que trazer, entre aspas, né? Tem que vir o associado de Vilhena para Porto Velho, tem que vir o associado de Guajará-Mirim para Porto Velho. Do mesmo jeito que se onera o associado que estão nas extremidades do estado para vir para Porto Velho, o que custa a gente levar, por exemplo, para Ji-Paraná e diminuir custo para esse associado que está na região de Vilhena? Ou levar até Guajará-Mirim ou levar até Vilhena essa assembleia. No entanto, voltamos para a questão. Tudo depende daquele estudo analítico, porque a gente precisa cortar gastos. Ou então, como vocês têm a pretensão de futuramente fazer eleições virtuais, também se esses dados estiverem atualizados, tiver tudo funcionando, também nada impede que seja feita assembleias virtuais também, sim, né? Sim. Com a participação de todos os associados também. Mesmo ele estando fora do Estado, fora poderá fazer. Do Estado, né? Nós falamos aqui sobre algumas das propostas. Eu acredito que tem muito mais coisas que a nossa Chapa 3, que está aqui comigo hoje, gostaria de fazer e vai, caso seja eleito, vai implementar na sua administração. E aí eu gostaria de falar agora sobre a eleição. Ela acontece agora no dia 24/11, né? 24 de novembro, já está bem próxima a eleição. E eu gostaria de saber como é que essa eleição funciona, porque vocês da associação, vocês sabem, mas o nosso internauta às vezes tem a curiosidade de saber como é que acontecem essas eleições. Ela é da mesma forma que a Assembleia é feita aqui, essa eleição é feita na capital, ou ela se estende no interior? Vocês vão ter pontos no interior que vai estar sendo feita a votação, que o associado vai poder votar? Sim, é interessante porque o dia da eleição ela é chamado também de Assembleia, só que diferente da Assembleia Geral. A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária é a Assembleia Geral Eleitoral. Essa Assembleia ela não é reunir os associados num local só, não é feito um chamamento para reunir em Porto Velho. Nesse caso, é feito um chamamento para que eles vão até uma das mesas receptoras de votos, localizado principalmente de todos os municípios do eixo da BR. Todos os municípios do eixo da BR normalmente têm urna, e nós lutamos ainda para colocar uma urna, pelo menos, no eixo da 429, que é uma região também muito, muito grande, né, muito extensa, e que temos associados também naquela região e buscamos elas também. Quais são os municípios? Agora, no dia 24 de novembro, quais são os municípios que vão acontecer a eleição ou a assembleia? É isso. Em Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta, Pimenta Bueno, Vilhena e São Francisco, não, São Miguel. São Miguel entrou agora por último, né? Entrou agora de última hora. Ainda pode acontecer de entrar mais algum outro município ou já está fechado? A princípio, assim, o que estava fechado eram esses municípios aqui citados pelo Teodomiro. O que aconteceu? Houve um pedido dos associados da região da 429, que chegou até nós, e eu entrei em contato com as outras chapas, com os presidentes das outras chapas, e cada presidente concordou que se levasse à comissão eleitoral esse pedido de colocar
pelo menos uma urna ali. De maneira que não foi um pedido particular meu da chapa 03. Todas as chapas assinaram o pedido para se colocar essa urna lá. Bem, se ocorrer de haver alguma região que teria uma dificuldade maior de votar e houvesse uma necessidade dessa chegando até a gente também... E um consenso entre as chapas, exatamente, a gente encaminharia o requerimento para as outras chapas também, para elas apreciarem e a gente poder enviar para a Comissão Eleitoral. Quantas chapas estão concorrendo ao cargo da diretoria administrativa? 4 chapas, vocês são a chapa 3, né? Então, eu estou aqui com a chapa 3, ao meu lado está o sargento Firmino e o subtenente Teodomiro. Essa chapa, nós gostaríamos agora de apresentar, falar sobre os outros componentes da chapa. Nós temos uma foto, meu diretor, que eu gostaria de mostrar, e aí o senhor apresenta. Daqui a pouquinho eles vão estar aqui com a gente no nosso estúdio, mas antes disso, o senhor pode apresentar, e também cada um tem, sendo eleito, vai ter uma determinada função dentro da diretoria. Você pode falar para a gente, apresentar um por um e falar qual a função, por favor? Bem, então nós temos ali, na ordem ali. Então, primeiro sou eu, como diretor-presidente, Firmino Muniz, sargento da PM, né? Eu sou também advogado e estou concorrendo ali a diretor-presidente da associação. Logo na sequência ali temos o subtenente Teodomiro, que é também da reserva, já é federal, né? Já transposto ele, e vai estar ali como nosso vice-presidente. Temos o sargento Roberto. O sargento Roberto, ele está na ativa na transição para a reforma dele, e ele é o atual presidente do Conselho Fiscal, que está em vigência. E nós temos como, logo depois ali, com aquela blusa cor-de-rosa, o diretor financeiro, né, o candidato a diretor financeiro, que é o Cabo Fuso. Ele também é membro do Conselho Fiscal e vai estar ali ocupando essa cadeira de diretor financeiro. Nós temos depois ali de camisa azul, o sargento Zingra, também já é reserva remunerada, e ele vai ser o nosso diretor de patrimônio, e ali de camisa branca, ao final, o coronel dos bombeiros ali, também da reserva remunerada, coronel Demarco, que também já foi transposto também, e é o coronel Demarco e o Teodomiro que eu citei antes, né, que são esses grandes esportistas que vão estar ali trabalhando essa parte de incentivo ao esporte e ao lazer. E embaixo nós temos ali os nossos suplentes, o sargento Brits, que é ali... Lá em Colorado do Oeste. Isso, de Colorado do Oeste. O sargento da reserva também, o W. Luiz, o Brits já é transposto. No meio nós temos ali o sargento W. Luiz, que é ali da região de Cacoal, e o sargento Alairton ali, de camisa rosa também embaixo, que é da região de Cacoal. Os suplentes são do interior da diretoria ali que estaria. Tem alguém que é do interior ou todos estão aqui na capital, todos residem na capital? Não, atualmente eu, o Roberto e o Fuso, nós moramos fora da capital. No entanto, com a eleição, a chapa sendo eleita, todos têm que mudar para Porto Velho, então, porque é obrigatório. Eleito, todos passam a residir em Porto Velho. Exatamente, é obrigatório morar em Porto Velho, porque não tem como administrar de forma remota. Você tem que estar presente na administração. Com certeza. Então, gente, olha, vote chapa 3 pela transparência. E aí eu gostaria, antes de chamar o restante do grupo, eu gostaria de perguntar se tem algo a mais que nós não falamos aqui nas propostas, que ficou de fora, que vocês gostariam de citar e levar ao conhecimento do nosso internauta. Veja que eu quero chamar a atenção, né, Teodomiro, aqui para o nome da chapa, aqui, transparência e fidelidade. E isso aqui a gente está pontuando dessa maneira no nome da chapa, porque nós precisamos, de fato, ser o máximo de transparente para o associado, levando a informação que o associado necessitar no momento que ele requerer. Ou seja, ele perguntou acerca de alguma coisa, nós temos que ter essa transparência em relação aos atos que são feitos ou as decisões que são tomadas pela administração. E a fidelidade quer dizer o quê? Lutar da mesma forma por cada uma das turmas, para não se fazer divisão entre os associados, porque atualmente nós nomeamos assim, turma de 2002, turma de 2013, turma de 2014 e turma 8791. E isso causa uma estranheza e um afastamento desse pessoal, como se cada um olhasse para uma turma de forma com estranheza. E nós precisamos derrubar essas barreiras aqui, sendo que a gente precisa trabalhar de forma igual para as necessidades de cada um deles,
sem ter essas barreiras das turmas. Eu logo vendo que o grande filosofia de uma associação é a união, né? Exatamente. É a união. Eu peço um minuto para vocês, eu agora preciso falar com o meu internauta. Se você aconteceu de não conseguir pegar o programa logo no começo, chegou pela metade, não tem problema. O nosso programa Agenda News é ao vivo, mas ele fica disponível no YouTube, no Facebook e na News TV. A News TV é a nossa televisão dentro do site News Rondônia, com 24 horas de programação. Você assiste todos os programas, não só o Agenda News, como todos os outros programas da casa. Tem momento empresarial, tem momento saúde, tem gospel news, tem Infoco, tem de tudo aqui. Temos informação para todos os gostos. Temos aqui o direto da redação com o nosso amigo Carlos Caldeira. Então, assiste a nossa programação direto na News TV, a nossa televisão dentro do News Rondônia. E também pode seguir a gente no Instagram também, @News Rondônia, no Facebook, Jornal News Rondônia, procura lá e já segue, fique por dentro de todas as informações de Porto Velho, de Rondônia, do mundo. As informações sérias, corretas, você só encontra no News Rondônias. E também o News Rondônia, ele tem os melhores patrocinadores, os melhores parceiros. Eu preciso falar da Brasil Digital, a melhor internet de fibra ótica da região. Essa internet aqui, olha, perfeita, que permitiu a nossa conexão sem corte. Se você está assistindo o programa Agenda News direto, sem travar, é por conta da nossa internet Brasil Digital. Então, olha, gosta de jogar? Quer rapidez no seu trabalho? Quer assistir um filme sem corte? Investe em Brasil Digital, em casa, no trabalho, em todo lugar. E também falar do Rondocap. Você concorre a excelentes prêmios e ainda faz o bem. A cada cartela que você compra, você ajuda a paz de Rondônia. Fazer o bem é massa, né? Ganhar prêmio também é muito bom. Então, compre Rondocap. E eu não posso falar por último aqui, mas com um carinho enorme da minha água mineral Minalinda, uma água leve, pura, com o maior pH da região. Se você preza pela saúde da sua família, então compre água mineral Minalinda, ofereça água mineral Minalinda para a sua família. Eles vão adorar. Eu aqui e em casa só tomo água mineral Minalinda. Voltando, antes estamos pertinho já de chamar o resto da turma, mas agora eu gostaria de passar a voz para vocês falarem com seus associados que estão assistindo. Essa é a hora de vocês falarem o porquê que eles devem votar na chapa 3 e porquê que vocês merecem esse voto. Deixa eu falar tudo. Pode falar um pouquinho, cada um fala um pouquinho. Tá ótimo, então. Então, falando agora aos nossos associados da Aspometron, nós lutamos bastante para poder trazer o direito, em especial do pessoal da turma de 8791, de poder votar e ser votado. Eu, particularmente, nunca havia pensado, nunca tive essa pretensão de disputar a diretoria da Aspometron. No entanto, revendo toda a situação, lá em 92, eu estava acompanhando a criação dessa associação, porque eu trabalhava com o sargento Levi Pereira Rosa, que era uma das pessoas que encabeçou a criação dessa entidade, assim como o sargento Osmar Pessoa também, na época. Então, hoje, para mim, é uma honra poder estar disputando essa possibilidade de estar à frente da administração da Aspometron, e de maneira que eu estou colocando meu nome à disposição, juntamente com toda a nossa chapa 3, para que a gente possa fazer um trabalho voltado para o associado, voltado para a manutenção da Aspometron, principalmente porque a turma de 8791 é quem mais necessita da Aspometron atualmente firme, necessita da Aspometron atualmente forte e atuante, para que nós possamos chegar a alcançar o mesmo resultado que as outras turmas já alcançaram, que é também ser transposto para os quadros da União, e essa vitória já está bastante perto. Está próxima. E agora o senhor, seu Teodomiro. Me dirigindo aos associados da Aspometron, que a finalidade da nossa diretoria é sempre o bem do associado e a união do associado. Isso é que é importante para poder a associação crescer e conquistar os objetivos que pretende alcançar. Certo. E pedimos aos associados
que votem em nós, independente de federal ou não. Eu estou unida ao grupo 8791 para mostrar que não existe diferença nenhuma, que nós somos seres humanos iguais. Ótimo. Não existe distinção, né? Sim. Todos são associados e todos merecem ter o mesmo valor e ter o mesmo respeito. Nós vamos agora fazer um comercial muito rápido, não saia daí. Na volta do comercial eu vou estar aqui com a chapa 3 completa, então fica aí que eu já volto. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Estamos de volta. Deu tempo de beber uma água mineral Minalinda? Eu espero que sim. Eu tomei um gole aqui da minha água, estou de volta e agora eu estou com a chapa 3 completa aqui no estúdio. Algo inédito recebendo essa quantidade de gente, mas é por uma boa causa. Eu vou pedir para que o Sargento Firmino apresente cada um que está aqui presente. E aí vocês, por favor, levantem a mão só para dar um oi para o nosso internauta. É com o senhor, seu Sargento. Então, nós temos aqui o Roberto, nosso secretário. Nós temos ali o Cabo Fuso, que está, né, na outra extremidade, que é o nosso diretor financeiro. O Sargento Zingra, que é o nosso diretor de patrimônio. E o Coronel Demarco, que é o nosso diretor social, que vai ser aquele cabeça, na realidade, para poder fomentar toda aquela situação de reuniões esportivas, de com os trazer associados. Esporte junto com saúde, né, gente? Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Gostaria de agradecer todos que estão aqui hoje. Desejo boa sorte e que vocês, sendo eleitos, exerçam a função e consigam levar em frente todas as propostas de vocês. Antes de encerrar, alguma consideração final? O senhor quer falar alguma coisa, Sargento Firmino, Teodomiro? Não, só o agradecimento pelo espaço para nós. Obrigado. Vocês sabem que são de casa, o programa Agenda News está aqui disponível. Eu desejo que vocês sejam eleitos e que voltem para contar a novidade e também para falar sobre as ações, sobre tudo que vocês estarão fazendo junto com a Aspometron. Parabéns pela iniciativa de colocarem à disposição por algo que vocês acreditam e querendo levar o bem para os associados. Gente, nós vamos encerrando o programa Agenda News hoje de forma diferente aqui. Eu estou com a casa cheia, muito alegre, feliz duplamente também. Vou mostrar mais uma vez o nosso troféu Cacau de Ouro. Marisa Linhares, muito obrigada. É uma honra receber mais uma vez o troféu Cacau de Ouro. Gente, muito obrigada. Final de semana, sejam livres, sejam felizes, fiquem ao lado de quem vocês amam. Semana que vem estarei de volta, segunda-feira, às 17 horas. Obrigada pela sua audiência. Boa noite, beijo no coração.